Meus irmãos, já há alguns anos atrás, nós iniciamos o nosso estudo no Novo Testamento, e quando nós começamos o nosso estudo no Novo Testamento, nós começamos no livro de Lucas. Então nós estudamos capítulo a capítulo o Evangelho de Lucas, e depois, cronologicamente, porque a gente deveria ir então para o livro de João, mas cronologicamente nós passamos para o livro de Atos, correto? Por quê? Porque era a continuação do livro de Lucas. Então Lucas, ele não acaba ali. Então Lucas, ele apenas introduz o estudo do livro de Atos, tá certo? Então a gente vai e começa então a história da igreja, que na verdade, meus irmãos, é o desimpedimento do Evangelho. O Evangelho, ele corre à solta, desimpedido no livro de Atos. E aí você tem todas aquelas histórias maravilhosas sobre alguns personagens da igreja, que os apóstolos, mais precisamente até o capítulo 12, a história do apóstolo Pedro, e depois, mais precisamente, do capítulo 13 em diante, a história do apóstolo Paulo, que não tem fim. Ele terminou os dias dele ensinando lá na casa dele livremente o Evangelho, foi assim. Então, na sequência cronológica, a gente não iria para o livro de Romanos, mas agora nós vamos seguir uma outra sequência, Então, é uma sequência teológica, onde o livro que explica os evangelhos, que dá, meus irmãos, o sentido real dos evangelhos, é o livro de Romanos. Então, quando você olha assim para todos os livros do Novo Testamento, as cartas de Paulo, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, etc., até chegar lá nos outros escritores, como Tiago, como Pedro, como João, como Judas. Mas quando você olha o livro de Romanos, você pergunta o que Paulo quer dizer aqui no livro de Romanos. Aliás, tem 2 versículos no livro de Romanos que a gente não leu, que é o versículo 16 e 17, que é realmente o texto que explica esse livro. A razão de ser escrito esse livro está aqui: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então você vê que ele já está ressaltando alguma coisa. Tem uma coisa da qual ele não tem vergonha. Tem uma coisa da qual ele tem muito prazer de falar. Tem uma coisa da qual que fez uma mudança na vida dele. E quando ele fala dessa mudança, que ele não tem vergonha de falar dessa mudança, ele fala assim: olha, não é o seminário que eu fiz, não, tá? Não é a igreja que eu frequentei. Ele está dizendo aqui, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Não é qualquer evangelho, mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e porque nele se descobre a justiça de Deus. Então, na verdade, esses 2 versículos, eles introduzem o real sentido de o livro de Romanos ter sido escrito. Ele está dizendo aqui, olha, eu quero falar para vocês do Evangelho. Eu quero falar para vocês, no versículo 17, ele fala assim, olha, pelo Evangelho nós descobrimos o quê? A justiça de Deus. Agora, isso é muito importante para a igreja. Depois dos evangelhos, depois de você conhecer a história da igreja, a coisa mais importante é você descobrir o sentido do evangelho, o sentido da existência de uma igreja. E aí você encontra aqui nesse começo do versículo 17, ele fala sobre o evangelho, que através do evangelho se descobre a justiça de Deus. Então, se você pensasse assim, qual é o tema do livro de Romanos? O que o livro de Romanos quer ensinar para mim, quer ensinar para o Gustavo, quer ensinar aqui para o Natan? O que o livro de Romanos tem para me dizer? Então, o livro de Romanos vai ensinar você o que é a verdadeira justiça de Deus. Porque a justiça de Deus fez o Evangelho.
A justiça de Deus dá sentido para a igreja no Novo Testamento e para a nossa igreja hoje. A justiça, que segundo o versículo 17, não é pelas obras humanas. A justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo, ele viverá pela fé. Meus irmãos, ser declarado justo por Deus. Quem que pode, chegar e dizer assim, olha, eu sou considerado justo por Deus? Então o livro de Romanos vai se ocupar com isso. Primeiro, meus irmãos, quando a gente entra no capítulo 1, você vai vendo o apóstolo Paulo falando, olha, como esse mundo é perdido, como esse mundo ele é depravado, como ele chega e fala assim, não há nenhum justo, não é isso que ele fala no capítulo 1? Não tem nenhum justo, nenhum sequer, e você não vai encontrar essa justiça nas coisas do mundo, você não vai encontrar essa justiça, ele vai continuando no capítulo 2, do capítulo 3, ele vai dizendo assim, olha, essa justiça, ela não se encontra naquele farisaísmo absurdo, doido dos judeus, não é ali que está a justiça de Deus. Até ele explica aí no versículo 17, que é pela fé, você ser declarado justo por Deus, porque ele fez alguma coisa para você ser declarado justo. E qual é a coisa que ele fez? Ele, meus irmãos, mandou o justo, Cristo justo, aquele que não tem pecado, aquele que não cometeu nenhuma transgressão. Então ele foi, tomou o seu lugar aonde? Tomou o seu lugar na cruz. E aí você consegue a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Agora, é claro, ele vai levar o quê? Ele vai levar 16 capítulos para explicar o que está no começo do versículo 17. Que o Evangelho, através do Evangelho, versículo 17 aqui do capítulo 1, por ele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E os homens detestam isso. A religião detesta isso. A religião nominal detesta a ideia de que a justificação vem pela fé. Então, a religião do mundo odeia isso. Satanás ele faz de tudo para as pessoas não chegar nesse ponto de compreender que a justiça é de fé em fé, Como ensina o livro de Efésios, não por obras, para que ninguém se glorie. Então o livro de Romanos vai mostrar todas as razões que a salvação é pela fé. Alguns versículos maravilhosos nós encontramos em Romanos, como aquele, todos pecaram, não é assim que fala o capítulo 3 de Romanos? Todos pecaram, e porque todos pecaram, eles estão separados da glória de Deus. Então veja só, o povo pecador que é esse mundo, eles estão separados da glória de Deus. E quando você vai para o capítulo 6, também no versículo 23, diz, olha, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ele vai colocando sentido em o que é a verdadeira fé. E o livro de Romanos, a ocupação desse livro é exclusivamente essa: ensinar para você a verdade sobre a justiça de Deus. Pense num Deus justo. Pense num Deus que não pode ver o pecado. Pense num Deus que no Éden ele deu uma ordem praticamente muito simples, Vocês podem comer de toda a árvore que tem no jardim. Aliás, os versículos anteriores diziam que todas as árvores eram boas para se comer, Então todas as árvores ali eram boas, maravilhosas. Aí Deus disse, a árvore aí que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. É uma ordem simples. E aí o que aconteceu? A mulher, o homem, eles comeram do fruto daquela árvore, abriram-se os seus olhos, e eles ali, meus irmãos, eles tiveram o que nós chamamos a queda, o pecado. Entrou o pecado no mundo.
Como por um homem entrou o pecado no mundo. Então esse pecado entrou. Qual que é a justiça de Deus? A morte. Mas pastor, é só uma fruta que foi pegado na árvore lá, que mal tem, não é? Mas é o pecado da desobediência, o pecado da desconfiança, e olha lá, a justiça de Deus é isso. Então a justiça de Deus, ela é muito dura, ela não é como a nossa não, que é mole para quem a gente gosta e dura para quem a gente não gosta. Nossa justiça é assim, não é? Nós nem temos justiça para as pessoas que gostam de nós. Ah, se uma pessoa que eu amo for lá jogar uma bomba em algum lugar, aí, se for na minha casa, eu escondo essa pessoa, né? Eu gosto tanto dela que eu escondo ela. Mas se for o filho do vizinho, eu ligo lá no 911, eu vou ligar lá no 190, né? Ó, tem um bandido aqui. Não é assim a nossa justiça? A nossa justiça é assim, mas não a justiça de Deus. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, ele explica para nós, no livro de Romanos, a realidade da justiça de Deus, que só pode ser encontrada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, vamos voltar para o capítulo 1, no versículo 1, tá? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja, irmãos, que ele faz uma introdução dele próprio. O apóstolo Paulo aqui, ele vai falar dele mesmo, correto? Então ele diz assim, Paulo, né? Eu quero lembrar os irmãos sobre assinatura de carta no tempo antigo. As assinaturas de carta hoje, quando você escreve uma carta, não sei se você já escreveu uma carta, porque o povo hoje nem sabe escrever carta, não é verdade? Mas antigamente, quando se escrevia uma carta, eu acho que aqui, pelo menos nós aqui, mais velhos um pouco, nós vamos saber disso, né? Nós assinávamos o nome aonde? Irmã Cecília, onde se assina o nome na carta? Embaixo, acabou a carta, escreve lá, né? Cecília, ou Gilberto, não é assim que a gente fazia? É assim, não é, irmão Gilberto? Tá, mas no tempo do Paulo, assinava no começo. Está vendo só? É por isso que no versículo 1, Paulo, né? Então ele está dizendo, ó, quem escreveu essa carta aqui é o Paulo. Então, Paulo, você foi buscar lá, meu irmão? Ah, certo, obrigado, né? Então, Paulo, ele introduz a si mesmo, tá? Se você quiser achar essa tela agora, então, já até achou, né? Então, eles tinham um jeito diferente de assinar o que eles escreveram, né? E aí vamos ver o que Paulo fala dele mesmo. A primeira coisa que ele fala dele mesmo é, olha, eu sou um servo de Jesus Cristo. Poxa, ele tinha tantos títulos, ele era um homem tão renomado na ex-religião dele, no meio do povo dele, ele era uma pessoa importante, ele pertencia para o Sinédrio. Então, ele poderia falar alguma coisa dele, gabar a si mesmo, mas ele fala, não, Paulo, o servo, né? Ele se apresenta como um escravo de Jesus, como que dizendo, eu pertenço a Jesus, é para Jesus que eu pertenço. Então, meus irmãos, para uma pessoa que já havia sido servo do pecado, servo do judaísmo, né? Escravo de uma religião nominal, né? Então você olha para Paulo assim e vê ele falando, Paulo, o servo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o maior título que alguém pode ter neste mundo, ser um servo de Jesus Cristo, um servo de Deus. Agora você pode até não considerar isso a coisa mais importante, mas essa é a coisa mais importante que Deus considera. Vocês lembram quando algumas pessoas se revoltaram contra Moisés no deserto? Acho que vocês se lembram dessa passagem, não é? Essas pessoas se levantaram contra ele, murmurando contra ele, falando contra ele. Até a Miriam, a irmã dele, até o Arão, o irmão dele, né? O sacerdote e a sacerdotisa se levantaram para falar contra ele. E Deus, quando foi tratado o assunto, disse, como vocês ousam falar de Moisés, o meu servo? Então, era para Deus o título mais importante que existia,
ser um servo de Deus. Então você não tem um título maior para buscar do que esse. Você vai ter que estudar, você vai ter que se aprofundar, você vai ter que fazer algumas coisas, você vai ter que lutar muito na vida. As pessoas lutam na vida para poder ter alguma coisa, é verdade, mas você tem que lembrar que a posição mais alta que você pode chegar na sua vida é você ser um servo de Deus. Não tem uma posição que vai ser melhor do que essa. E Deus vai estar cuidando de você. Então a primeira coisa, ele se considera um servo de Jesus Cristo. Segundo, ele é chamado para apóstolo. Você lê aí no versículo 1, servo de Cristo, chamado para apóstolo. Jesus chamou pessoalmente os 12, lembra? Ele teve uma noite de oração, uma noite lá juntamente com seu pai, e pensando naqueles 12 o tempo todo. Eram homens cheios de defeito, eram homens assim que, assim como nós, falhos em muito sentido, mas Jesus, pessoalmente, ele chamou os 12, e aqui, meus irmãos, Paulo está dizendo, eu também sou um apóstolo. Então, Jesus também chamou pessoalmente Paulo para ser apóstolo. E isso foi um chamado especial que Deus deu para a vida dele, que Cristo pessoalmente foi lá. Olha, quando você vê a história de Paulo logo no começo, quando ele é abordado no caminho de Damasco, ele cai por terra, o sol brilha lá, aquela luz brilha mais que o sol na vida dele, então ele escuta algumas palavras, e aquelas palavras é o chamado, Jesus chamando ele, colocando ele para uma missão especial. Então que missão especial, em muitas cartas, meus irmãos, ele deixou claro que ele foi chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Agora, eu sei que hoje muitas pessoas aparecem no rádio, aparecem na televisão, eles escrevem livros, hoje eles estão na internet, hoje eles estão dentro das igrejas, e eles falam assim, eu sou o apóstolo fulano de tal. Mas é uma mentira. Porque não tem mais apóstolo, como tinha apóstolo no Novo Testamento. É aquele grupo e acabou. Então, os outros discípulos de Jesus, que estavam andando com Jesus, Jesus não chamou eles de apóstolos. Jesus chamou aqueles 12 de apóstolos, mas não os outros. Então, você vê que ele foi chamado pela vontade e determinação de Deus. Isso era uma coisa que ele sempre deixava claro. Ele falou assim, olha, eu não sou apóstolo porque eu me autodeclarei apóstolo. É tão fácil fazer isso. É tão fácil se autodeclarar, sabe? E o diabo, ele usa muito isso na vida das pessoas, por isso que tem tanta divisão. A pessoa se autodeclarar alguma coisa. Olha, eu comecei a ensinar na igreja, eu era muito pequeno, era novo, eu tinha 17 anos. Logo que eu comecei a fazer o seminário, aí o pastor de Cornélio, ele saiu, ele abandonou a igreja lá praticamente, e a igreja ficou sem ninguém. Eu tinha 17 para 18 anos, eu tive que voltar. Aí o pastor Odali falou assim, não tem ninguém para ir para lá, vai você mesmo, não tem ninguém, vai tu mesmo. Então me mandaram para lá, eu fiquei alguns meses, até o pastor João voltar dos Estados Unidos e assumir aquele trabalho. Demorou ainda meses, quase um ano para isso acontecer. Eu não sabia muita coisa, mas eu podia me intitular alguma coisa, Olha, eu sou um evangelista, olha, eu sou um pregador, olha, eu sou um pastor, olha, a pessoa pode se intitular. Então você veja bem, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos, 8 anos. Para que alguém colocasse a mão na minha cabeça, eu já estava 5 anos tomando conta da igreja de Gália, e já fazia 8 anos que eu pregava na igreja. Até que um dia, a própria igreja olhou e disse, pastor, vamos fazer a ordenação do Gilberto. E o pastor veio, e alguns pastores se reuniram para fazer a minha ordenação. Eu nunca abri a minha boca. É uma coisa que tem que vir pela vontade e determinação de quem? De Deus. Pela vontade e determinação de Deus. E com muita paciência, tá? O apóstolo Paulo não se tornou apóstolo do dia para a noite. De quando ele se converteu e ele teve que se separar da igreja e voltar para Tarso, da onde ele nasceu, muitos anos se passaram,
até que novamente Barnabé o buscasse lá em Tarso, levasse ele para Antioquia, e ele trabalhasse 1 ano inteirinho em Antioquia, e depois de 1 ano em Antioquia, trabalhando junto com Barnabé, o Espírito Santo falasse assim: separai-me a Paulo e a Barnabé, separa esses dois. Ali é o momento do título, é o momento em que eles receberam o título para o apostolado. Foi assim, meus irmãos: separai-me Paulo e Barnabé para a missão, né? Deus disse para a igreja, né, meus irmãos? Então Deus falou bem claro, né? Então ele está aqui, olha, né? Já vamos falar sobre essa questão de separação, mas esse chamado para apóstolo, ele mesmo, ele não gostava disso. Ele repudiava, né, a ideia de ser um apóstolo pela vontade dos homens e tal. Ele falava assim: não pela vontade dos homens, eu não sou um apóstolo pela vontade dos homens, e por homem nenhum, o ser humano nenhum. Ele falou isso em Gálatas 1:1. E ele achava: eu sou o mais indigno, eu sou o menor dos apóstolos. Mas ele lembra o seguinte: mas na minha vida tem sinais suficientes do apostolado. Quer dizer, ele poderia se considerar o menor, o mais indigno, mas ele sabia que Deus o chamou e que ele era um apóstolo de verdade. Então, o que você vê hoje na televisão, o que você vê hoje nos rádios, não passa de uma mentira. Bem, voltando para o capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, já vimos, chamado para apóstolo. Então ele foi realmente chamado por Jesus pessoalmente. E aí temos uma terceira coisa: ele foi separado para o Evangelho. Eu acho muito legal, né, na minha declaração de ordenação. A maioria das declarações de ordenação não traz isso, mas a minha, pelos antepassados batistas, sempre traz isso. Diz assim: Gilberto Stefano, separado para o Evangelho de Cristo. Então, aqui está, separado para o Evangelho de Deus. Disse isso de sua função como apóstolo. Então, meus irmãos, Paulo, ele não foi separado para ficar fazendo milagres e sinais. Ele fez, mas não foi para isso que Jesus separou ele. Jesus não pegou ele do lado assim e falou assim: ó, é o seguinte, né? Você vai ser milagreiro. Não, não foi por isso não. Então não foi para fazer milagres, sinais. Quando Deus separou ele, ele deixou essa função clara para quem batizou ele. No caso, o Ananias, né? Que ele chegou no Ananias e falou assim: olha, você vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então Jesus falou para o Ananias: Ananias, esse é um instrumento escolhido para levar o Evangelho. Não falou só para quem batizou ele. Aí tem um outro detalhe: Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, deixou isso claro para a igreja. Então, a igreja não fica com um pingo de dúvida que aquela pessoa, você pode colocar a mão naquela pessoa. Por quê? Porque ela foi separada para o Evangelho. E muitos aqui vai do nosso erro de não ouvir a voz da igreja. E aí Deus deixou isso claro para a igreja que o enviou como missionário. Então, em Atos capítulo 13, nós encontramos esse versículo, né? Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me. Não é isso que ele fala no versículo 1? Separado. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão que eu tenho dado para eles. Eu tenho uma missão para eles. Então eu quero que você separe os dois, porque eles vão ter essa missão. Tanto Paulo quanto Barnabé tinham a missão de pregar o Evangelho. De uma forma especial, é claro.
Então, meus irmãos, olha só, primeiro essa introdução que Paulo faz de si mesmo, e em segundo, no final do versículo 1, ele fala do Evangelho de Deus. E é sobre isso o assunto do livro de Romanos, como eu disse, o Evangelho de Deus. O livro de Romanos vai dar sentido ao Evangelho de Deus. Mas o que é o Evangelho de Deus? O que significa a palavra Evangelho? Assim como outras palavras do Novo Testamento, é uma palavra grega. Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boa notícia, uma boa nova. Então, quando os anjos desceram do céu, eles trouxeram o Evangelho. Temos boas novas, Jesus nasceu. Então, quando fala, o que é Evangelho? Né? Evangelho é uma boa notícia. Deus tem uma boa notícia para você. Então, quando você fala assim, olha, eu posso apresentar o Evangelho para você, na verdade você está dizendo para a pessoa, Deus tem uma notícia maravilhosa para te dar. Mas que notícia maravilhosa é essa, né, que Deus tem para me dar? Bom, meus irmãos, essa notícia maravilhosa é que o Evangelho, meus irmãos, é uma pessoa. Então, o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Vamos aqui no versículo 2 e 3, que diz assim, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho. Então eu digo para você, o que é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus foi a promessa que Deus fez através dos profetas, e essa promessa é o seu Filho Jesus. Então a maravilhosa notícia que Deus tem para toda a humanidade é acerca de Jesus. Acerca de Jesus, o seu Filho. Então aqui, meus irmãos, quando eu falei o Evangelho de Deus é uma pessoa, essa pessoa é Jesus, tá? Que é o Messias, que os profetas, você olha, quando você lê nos profetas, sempre introduzindo o Messias, mas não é só os profetas grandes, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, Daniel, Amós, não é só esses profetas. Quando você fala de profetas na Bíblia, você está falando de muita gente que nasceu antes de Isaías. Todos esses profetas, de certa forma, eles introduziram Jesus. Eles tentaram falar que Jesus Cristo viria, que o Messias viria. Moisés é um profeta do qual, meus irmãos, falou, olha, vai vir um outro profeta aí, né, que é Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então o Testamento aponta para Jesus, tá certo? E é o próprio Senhor Jesus, nos seus dias finais, antes de subir ao céu e sentar à direita de Deus Pai, ele encontrou com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e quando ele foi falar dele, quando ele foi falar da sua obra, quando ele foi falar do plano de Deus para a salvação do pecador, a Bíblia diz que ele abriu as Escrituras, como está aqui, meus irmãos, no Lucas capítulo 24, né, e versículo 27, que diz assim, começando por Moisés e por todos os profetas, expunha-lhes, olha só, colocava diante deles o que deles se encontrava em todas as Escrituras. Então o Evangelho, ele foi pré-anunciado pelos profetas. Volte aí no capítulo 1, versículo 2, diz, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, olha, eu sou um apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Esse Evangelho de Deus, ele foi aí, meus irmãos, anunciado pelos profetas, né? Nas Santas Escrituras. Esse Evangelho é uma promessa que Deus fez. Ele está dizendo, Deus fez uma promessa, o Evangelho, e aí ele fala que o Evangelho é Jesus, tá certo? E anunciar o Evangelho é anunciar a Jesus Cristo. Então são 2 aspectos aqui no versículo 3 e no versículo 4. O primeiro aspecto é o aspecto da humilhação, e o segundo aspecto é o da sua exaltação. Então veja só, o que fala do aspecto da humilhação? Jesus
nascido segundo a carne. Então, é uma forma que ele está vendo essa salvação de Deus. A necessidade de Jesus ter nascido como nós nascemos, de sofrer o que nós sofremos, de ser tentado como nós somos tentados, em tudo ser provado e aprovado pelo próprio Deus. Então, ele fala dessa humilhação. Quando nós falamos da humilhação, é quando Jesus ele deixa o céu e ele vem para esta terra. Então, é uma humilhação. É uma humilhação quando o rei tem que deixar de ser rei e virar o quê? E virar um plebeu. Não é uma humilhação para ele? Pois bem, meus irmãos, Deus deixou a sua glória, Jesus deixou a sua glória. E então esse aspecto de deixar a glória e vir para este mundo, nós chamamos a humilhação de Jesus. E aí, meus irmãos, nós temos a exaltação, né? Que diz no versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, tá? Bem, em poder ou com poder, depende da tradução. E essa tradução com poder, ela também deixa uma coisa muito boa para nós pensar na exaltação, porque assim, declarado Filho de Deus com poder. Então, irmãos, de fato, teve a humilhação de ter que nascer nesse mundo, mas o próprio Pai declarou: este é o meu Filho amado, que me dá a alegria. Ele foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tudo isso faz parte da sua exaltação, da sua vitória, de levá-lo novamente para a glória. Então, meus irmãos, de fato, ele se humilhou neste mundo, mas hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Aquela última oração de Jesus, a oração intercessória, eu acho que é no capítulo 17, né? Você pode abrir comigo aí em João, no capítulo 17, veja lá, vamos abrir comigo aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, e quando ele começa a fazer a sua oração, ele diz assim, versículo 1, Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Opa, que hora? A hora da sua morte. A sua morte levaria Jesus para a cruz, é verdade. Mas depois de 3 dias, o que ia acontecer? A vitória sobre a morte, a ressurreição. Então ele está dizendo assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora, ó Pai, glorifica-me tu, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, irmãos, falar do Evangelho é falar da humilhação de Jesus, que ele veio a este mundo, ele se tornou um de nós, mas falar do Evangelho é falar da vitória de Jesus sobre o pecado, da sua exaltação, porque hoje ele não está mais na cruz. Eu acho legal, se eu pudesse eu colocava uma cruz aqui na frente da igreja, Às vezes a gente não põe porque faz uma confusão na cabeça das pessoas. Não tem nada contra a cruz. Pelo contrário, eu acho até bonito, sabe? Coloca uma cruz e tal. Quando a gente comprou aquele templo lá em Pompeia, teve cadê a picareta que eu vou arrancar essa cruz aqui, né? Verdade, falaram isso para mim lá. Eu digo: ei, você está maluco, rapaz? Não, calma lá, o que é isso? Eu falei: se você fazer uma coisa dessa aqui, primeiro você vai preso. Isso aqui é um símbolo religioso, você não pode fazer isso publicamente, não. Até lembrei eles, lembra daquele pastor que chutou a santa lá? Então, olha a confusão que faz. Mas eu disse: o que você tem contra a cruz? Deixa aí. Pode ser que alguém olhe para a cruz e lembre que Jesus morreu na cruz. Já é alguma coisa. Então não tenho nada contra a cruz. Mas, meus irmãos, se a cruz é o lugar da humilhação, depois dela vem a exaltação. Ele morreu e no 3º dia ele ressuscitou. Então o Evangelho é uma pessoa. E uma outra coisa, vamos aqui, para a gente poder terminar nosso estudo em Romanos.
Romanos capítulo 1, vamos considerar a quem se destina o Evangelho. Então no versículo 5 diz assim: pelo qual recebemos a graça, o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais vós também sois chamados para serdes de Jesus Cristo, tá? Então, a quem se destina o Evangelho? A todas as gentes. Quando você lê aqui no final do versículo 5, chamados para o apostolado, né? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. A palavra todas as gentes aí, no original, quer dizer etnias, étnicos, né? Então, etnias significa todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todas as nações. O Evangelho é para ser repartido com todos, tá? Jesus já tinha dito isso. Jesus, no último dia, quando ele estava ali, indo embora, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vocês têm que fazer isso. Eu quero que vocês vão para todas as gentes, todas as pessoas deste mundo, tá? Então, Paulo chama essa oportunidade de repartir o Evangelho com todos de graça, né? Essa graça de levar o Evangelho. Então, o Evangelho se destina aos romanos, mas também se destina a todos, inclusive a nós, meus irmãos marilienses, né? Entre os quais sois vós também chamados para serdes de Jesus. Então, os romanos, eles foram chamados para ser de Jesus. Os que nasceram na cidade de Roma. Os marilienses, eles são chamados também para ser de Jesus. Todos nós, o mundo inteiro, né? Agora fica essa pergunta, meus irmãos: como alguém pode ser de Jesus? Lá no versículo 5 está escrito: chamar um povo para a obediência de fé, né? E o que isso significa? Todas as pessoas deste mundo, quando lhes é pregado o Evangelho, eles são chamados a obedecer à fé, né? Que fé? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então essa é a chamada, né? Ninguém pode ser de Jesus sem obedecer o chamado. O chamado é: vinde a mim todos, né? Sem atender esse chamado, você não pode ser de Jesus. E pastor, eu já sou de Jesus, sabe por quê? Porque você atendeu esse chamado, né? Quando chamou lá, eu disse: opa, estou aqui, né? Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Aí então a pessoa: eu quero entregar a minha vida. Você obedeceu o chamado da fé. Então é assim que funciona. E para terminar, 2 pequenos detalhes para quem recebeu o Evangelho. Aqui, meus irmãos, no versículo 6, diz que os que recebem o chamado, eles são chamados para ser de Jesus, tá certo? Aí no versículo 7, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. 2 coisas aqui, né? Você que é de Jesus, eu sou de Jesus. Não teve um irmão que muitos anos atrás, ele veio lá da Igreja Batista do Jardim das Flores, com o pastor Cadete, e ele cantou um hino aqui para nós: eu sou de Jesus, aleluia. Foi uma voz linda, maravilhosa. Acho que aquele irmão chamava Daniel, e ele cantou assim, que eu pensei: mas que voz! Eu sou de Jesus, aleluia. Você é de Jesus? Então, primeiro, você é amado de Deus. Amado, né? Como é bom saber que Deus me ama, que Deus te ama. Você é de Jesus, então Deus te ama, né? E você pode dizer para você: eu sou amado de Deus. Sabe aquele irmão que você não gosta dele, que você quer falar mal dele, é tentado falar mal dele? Ele é amado de Deus. Então você é um amado de Deus, mas ele também é amado de Deus. E por fim, para a gente terminar,
Uma pessoa que pertence a Jesus, que é de Jesus, é um santo. Não, está escrito aqui, né? Versículo 7. Você consegue ler comigo aqui? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Chamados santos, santo, chamados santos, né? Meus irmãos, não é dizer que você é chamado para ser santo, ainda que isso é uma verdade bíblica que a gente vai ver muito no livro de Romanos. Isso é uma coisa diferente do que ser chamado santo. Você é chamado para ser santo, para santificação. Isso é um outro assunto. O assunto aqui é que você é chamado de santo, né? Estamos dizendo que a Bíblia diz que todos que recebem a Cristo são chamados de santo. E esse absurdo, essa coisa maluca, essa coisa doida, tem a ver com a justiça de Deus. Como eu disse, que o mundo odeia, que a igreja nominal odeia, mas Deus não. Então, como é que eu posso ser chamado de santo? Pela justiça de Deus e não a minha. Que é o que nós vamos aprender no livro de Romanos, tá? Então, você não é um santo autodeclarado, ou declarado pelos homens, como faz a igreja romana. O fulano fez um milagre, então vamos beatificar. Aí começa todo aquele processo, centenas, milhares de páginas escritas pelos secretários dos apóstolos lá do Vaticano, e depois de 30, 40, 50 anos de estudos minuciosos, declara-se que aquela pessoa é santa, né? Que trabalhão, hein? Os homens declarando um outro homem ou uma mulher santo ou santa. Não, isso não é bíblico. Você não é um santo autodeclarado ou declarado pelos homens. Você é santo porque Deus assim o chamou. É diferente. Deus está dizendo aqui no versículo 1, né? Chamados santos. Então, é uma coisa que vem de Deus pela obra do sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Então, nós vamos aprender muito com o livro de Romanos. E eu espero, irmãos, que essa jornada ela comece, ela termine em paz. E provavelmente nós vamos passar o ano de 2023 estudando esse livro tão precioso que é o livro de Romanos. A maior carta do Novo Testamento, a carta mais extensa do apóstolo Paulo, que visa explicar a justiça de Deus aplicada na nossa vida.